O mundo católico aguardou com ansiedade no dia 8 de maio de 2025, enquanto a fumaça branca saía da chaminé da Capela Sistina, sinalizando a eleição de um novo pontífice. O homem que emergiu na sacada da Basílica de São Pedro era o cardeal Robert Francis Prevost, de Chicago, agora conhecido mundialmente como Papa Leão XIV. Este momento foi histórico por diversas razões, sendo a principal delas a sua nacionalidade. Pela primeira vez na longa e rica história da Igreja, um americano foi escolhido para ocupar a cadeira de São Pedro. Sua eleição enviou um sinal poderoso ao redor do globo, imediatamente mudando as percepções da tradicional base de poder eurocêntrica da Igreja e colocando uma figura do novo mundo no coração da antiga instituição. A trajetória do Papa Leão XIV é tão singular quanto sua eleição. Embora nascido nos Estados Unidos, ele também é cidadão naturalizado do Peru, país onde dedicou 2 décadas de sua vida ao trabalho missionário. Essa dupla identidade lhe confere uma perspectiva distinta, mesclando o pragmatismo frequentemente associado à cultura americana com uma compreensão profunda e em primeira mão das lutas sociais e econômicas enfrentadas por muitos no sul global. Sua escolha do nome Leão também foi profundamente simbólica. Ela remete deliberadamente ao Papa Leão XIII, um pontífice do final do século XIX, renomado por sua inovadora encíclica Rerum Novarum, que defendia os direitos dos trabalhadores e estabeleceu as bases da moderna doutrina social católica. Essa escolha foi uma clara declaração de seu foco intencional: justiça, equidade e os pobres. A transição do amado Papa Francisco, que faleceu poucos meses antes, foi um momento de incerteza para muitos fiéis. Francisco havia construído um legado de compaixão pastoral e um foco na misericórdia, deixando uma marca indelével no papado. A seleção de Prevost pelos cardeais sugeria um desejo de continuidade em algumas áreas, particularmente na ênfase na justiça social, mas também um potencial para um novo estilo de liderança. Como frade agostiniano, sua formação espiritual está enraizada em uma tradição de comunidade, estudo e serviço. Essa formação, combinada com sua vasta experiência administrativa tanto no Peru quanto em Chicago, desenhou a imagem de um líder que era ao mesmo tempo um pastor e um reformador prático, pronto para enfrentar os complexos desafios que a Igreja enfrenta no século XXI. As reações iniciais ao seu papado foram uma mistura de esperança e apreensão. Nos Estados Unidos, sua eleição foi recebida com um senso de orgulho nacional, mas também com questionamentos tanto das alas conservadoras quanto liberais da Igreja americana. Internacionalmente, muitos se perguntavam como um papa nascido nos Sealcenpúcilo navegaria o intrincado mundo da diplomacia global, especialmente dada a complexa relação entre o Vaticano e a política externa americana. Suas primeiras palavras como papa, proferidas com uma voz calma e firme, falaram de uma jornada de paz e justiça que a Igreja deve trilhar em conjunto. Foi uma mensagem simples, mas que preparou o terreno para um pontificado que prometia ser tudo menos tranquilo, anunciando um novo capítulo para os quase 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo. Ao contrário das manchetes sensacionalistas que sugeriam expulsões em massa, as ações iniciais do Papa Leão XIV foram menos sobre demissões dramáticas e mais sobre uma reestruturação estratégica e profunda das prioridades do Vaticano. As expulsões não foram de pessoas, mas de ideias antiquadas e atitudes arraigadas. Um de seus primeiros decretos estabeleceu um novo dicastério para a justiça social e o desenvolvimento humano integral, que efetivamente absorveu e elevou vários escritórios existentes. Essa medida simplificou a burocracia, mas, mais importante, colocou questões como pobreza, cuidado ambiental e direitos dos migrantes no centro absoluto da missão da Cúria Romana. Ele determinou que este novo departamento reportaria diretamente a ele, sinalizando que essas não eram preocupações secundárias, mas o próprio coração da agenda de seu pontificado.
Esse foco na reforma estrutural foi acompanhado por mudanças de pessoal que falavam por si. O Papa Leão XIV começou a nomear indivíduos para cargos-chave no Vaticano que compartilhavam sua visão de uma igreja profundamente engajada com os problemas mais urgentes do mundo. Ele elevou cardeais e bispos da África, Ásia e América Latina, muitos dos quais passaram suas carreiras trabalhando diretamente com comunidades marginalizadas. Essas nomeações foram uma clara ruptura com os caminhos de carreira tradicionais que antes levavam ao poder em Roma. A mensagem era inconfundível. O caminho para a influência em seu Vaticano não era através da política eclesiástica ou da rigidez doutrinária, mas através do serviço demonstrado aos pobres e de um compromisso com a justiça, refletindo uma igreja mais sinodal e globalmente representativa. Além disso, o novo pontífice imediatamente convocou uma auditoria abrangente de todos os departamentos do Vaticano, não apenas suas finanças. Ele iniciou uma revisão de missão para cada dicastério, congregação e conselho, pedindo-lhes que justificassem sua existência com base em sua eficácia em servir ao chamado do Evangelho, à caridade e à justiça. Esse processo foi projetado para erradicar a ineficiência e o clericalismo, forçando uma mudança cultural de um foco no poder e prestígio internos para um de serviço externo e responsabilidade. Embora isso tenha causado um desconforto significativo entre alguns funcionários da Cúria de longa data, foi elogiado por outros como uma limpeza necessária e há muito esperada, visando tornar o Vaticano uma instituição mais transparente e orientada para a missão. Talvez, o mais revelador, as primeiras ações litúrgicas do Papa Leão XIV estabeleceram um novo tom. Em sua missa inaugural, ele rompeu com a tradição ao ter duas mulheres, uma freira peruana e uma líder leiga americana, realizando as leituras do púlpito. Esse gesto, aparentemente pequeno, foi um sinal poderoso de sua intenção de explorar e expandir os papéis das mulheres na vida e no ministério da Igreja. Foi uma demonstração prática de seu desejo por maior inclusão, indo além das meras palavras para ações concretas. Esses decretos e mudanças iniciais, embora não fossem as expulsões dramáticas que alguns haviam imaginado, foram de muitas maneiras mais revolucionários, lançando as bases para uma transformação profunda e duradoura da cultura e da missão do Vaticano. O Papa Leão XIV não perdeu tempo em fazer sua voz ser ouvida no cenário mundial, particularmente sobre a questão controversa da imigração. Baseando-se em sua própria experiência no Peru e em suas raízes americanas, ele se tornou um defensor poderoso e consistente dos direitos e da dignidade de imigrantes e refugiados. Ele criticou publicamente e com força as políticas de imigração severas, especialmente as que surgem dos Estados Unidos. Em uma atitude que chamou a atenção internacional, ele compartilhou um artigo de opinião desafiando diretamente o uso da fé cristã para justificar o maltratamento de imigrantes, uma clara repreensão a certas figuras políticas. Sua mensagem é simples e inabalável. O amor de um cristão pelo próximo não pode ser classificado ou restringido por fronteiras nacionais, uma postura que posiciona a Igreja como um contrapeso moral ao crescente nacionalismo. O papel das mulheres na Igreja é outra área em que o Papa Leão XIV está sinalizando uma mudança significativa, embora cuidadosa. Seguindo o caminho iniciado pelo Papa Francisco, ele afirmou a importância de incluir vozes femininas nas estruturas de tomada de decisão da Igreja. Sua nomeação de mulheres para cargos proeminentes e não ordenados dentro do novo dicastério para a justiça social e seu apoio à inclusão delas em comissões teológicas são vistos como importantes primeiros passos. Ele também incentivou e deu destaque a discussões sobre o diaconato feminino, um tópico de intenso debate dentro da Igreja. Embora não tenha chegado a quaisquer mudanças doutrinárias revolucionárias, suas ações sugerem um compromisso em desmantelar metodicamente as barreiras que há muito excluem as mulheres de posições de influência e liderança significativas. Sobre o meio ambiente,
O Papa Leão XIV abraçou plenamente e buscou amplificar o legado da encíclica de seu predecessor, Laudato Si. Ele repetidamente enquadrou a crise climática não apenas como uma questão política ou científica, mas como uma questão moral e espiritual profunda. Ele argumenta que a exploração do mundo natural é um pecado, uma consequência direta de uma cultura do descarte, que também descarta os pobres e os marginalizados. Ele correspondeu suas palavras com ações, direcionando o Estado da Cidade do Vaticano a acelerar sua transição para a energia renovável e instando dioceses em todo o mundo a se desinvestirem de combustíveis fósseis. Ele prega apaixonadamente uma ecologia integral, onde o cuidado com o planeta está intrinsecamente ligado ao cuidado com a humanidade, especialmente os mais vulneráveis que sofrem desproporcionalmente com a degradação ambiental. Essas três áreas, imigração, papéis das mulheres e meio ambiente, formam os pilares da visão global do Papa Leão XIV. Elas demonstram um pontificado determinado a se envolver com os sinais mais urgentes dos tempos. Ele vê a Igreja não como uma fortaleza se retirando dos problemas do mundo, mas como um hospital de campanha trabalhando ativamente para curar suas feridas mais profundas. Sua abordagem é holística, conectando a situação do migrante que foge da pobreza, a exclusão das mulheres da liderança e a destruição da casa comum como sintomas da mesma doença moral subjacente. Essa visão integrada desafia tanto a Igreja quanto o mundo a pensar mais profundamente sobre a interconexão da justiça, da paz e da integridade da criação. Apesar da energia esperançosa em torno de suas primeiras ações, o pontificado do Papa Leão XIV está longe de ser livre de controvérsias e críticas. Sua postura forte e progressista em questões de justiça social gerou uma significativa oposição de facções mais conservadoras dentro da Igreja, particularmente em seu país natal, os Estados Unidos. Esses grupos veem suas críticas pontuais a certos líderes políticos e sua ênfase no ministério social como uma perigosa politização do papado. Eles argumentam que ele está negligenciando a missão primária da Igreja de salvar almas, ao se concentrar demais em questões temporais como as mudanças climáticas e a imigração, criando uma profunda fenda entre o Vaticano e segmentos dos fiéis que possuem diferentes visões políticas e econômicas. Além disso, o novo Papa enfrenta intenso escrutínio sobre seu passado e suas posições em questões doutrinárias sensíveis. Grupos de defesa de sobreviventes têm sido vocais em exigir maior transparência em relação ao seu tratamento de casos de abuso sexual durante seu tempo como bispo, tanto no Peru quanto em Chicago. Eles clamam por uma verdadeira política de tolerância zero e desconfiam de qualquer líder que tenha feito parte da hierarquia durante a crise em andamento. Adicionalmente, em questões LGBTQIA+, o Papa Leão XIV é percebido como significativamente menos progressista que o Papa Francisco. Declarações passadas em que ele descreveu o estilo de vida homossexual como incompatível com a Igreja ressurgiram, causando dor e preocupação entre católicos LGBTQIA+ e seus aliados, que temem um retrocesso em relação ao tom mais acolhedor de seu predecessor. A tensão não é apenas ideológica, mas também prática. Suas reformas dentro do Vaticano, embora visem criar uma cúria mais eficiente e focada na missão, têm sido recebidas com resistência interna. O pedido de uma revisão de missão e a elevação de líderes de fora dos círculos romanos tradicionais foram interpretados por alguns como um ataque à própria instituição. Esses funcionários de longa data, acostumados a uma maneira diferente de operar, veem suas mudanças como disruptivas e ingênuas, temendo que seu foco em questões pastorais mine a estabilidade doutrinária e a influência diplomática da Igreja. Isso cria uma dinâmica interna desafiadora, onde o Papa deve liderar uma burocracia que é, em parte, cética em relação à sua direção.
Em última análise, o Papa Leão XIV se encontra navegando em um cenário complexo e polarizado. Ele é elogiado por defensores da justiça social por sua coragem e criticado por tradicionalistas por sua política. Ele é visto como um campeão dos pobres e do meio ambiente, mas enfrenta sérias questões sobre seu histórico em abuso clerical e sua postura em relação aos direitos LGBTQIA+. Essa dualidade define o desafio central de seu papado, como impulsionar a Igreja em questões de justiça social e ecológica, ao mesmo tempo em que mantém unido um rebanho global com visões profundamente divididas sobre política, doutrina e identidade. Sua capacidade de gerenciar essas pressões concorrentes e preencher essas lacunas provavelmente determinará o sucesso final e o legado de seu histórico pontificado. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.